E aí, pessoas? Sussa! Bora lá! Agora, nós já vimos em fisiologia humana sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, não é? E agora nós vamos para o sistema urinário. Muitos falam, o sistema excretor. O ideal é você. Não quer dizer que ele não faça a eliminação de excretas. Ele faz. Mas o ideal é você chamar de sistema urinário, porque ele está fazendo, ele é o que vai ocorrer, nele ocorre a formação da urina. Então, só relembrando, o que é excreta? Excretas são substâncias que passam por um metabolismo celular e são eliminadas. Ou seja, são substâncias que antes de serem eliminadas, passaram pelo interior da célula, não são mais utilizadas e são eliminadas. Se você parar para pensar dessa forma, o pulmão atua como sistema excretor, porque ele elimina o CO2. E de onde que veio o CO2? O CO2 veio da degradação de compostos orgânicos, pela combustão que ocorre, pela respiração celular que ocorre em nossas células, não é? Pela pele, a pele elimina o resto de sais. Inclusive, se você estiver correndo com uma camiseta preta, dependendo da situação, ela fica meio branquinha assim, porque ela elimina o excesso de sais. O fígado, que converte a amônia que veio da degradação de aminoácidos, né, em ureia. Então, participou do sistema excretor. Tudo bem? Então, o sistema excretor, você tem que pensar em todas as formas de excreção. O sistema urinário, ele é o responsável pela maior parte da excreção do corpo humano. Por exemplo, como eu falei para vocês, a ureia que é produzida lá no fígado, ela é eliminada pela urina, tá? Então, por exemplo, como que isso acontece? Eu tenho aqui, deixa eu pegar minha caneta, eu tenho a amônia, deixa eu pegar a caneta preta aqui, a amônia, perfeito, que veio da degradação dos aminoácidos e outros compostos nitrogenados, mais o CO2 forma a ureia. E essa ureia vai ser eliminada com água. Então, nós eliminamos ureia, basicamente. Porém, nesse contexto, é bom você saber que nós eliminamos, na verdade, uma mistura. Tudo bem? Como é o caso da ureia, ácido úrico e outros componentes nitrogenados. Tudo bem? Sais, então tudo que está em excesso ali a gente elimina no sistema urinário. Bom, sabendo disso, vamos agora para a estrutura do sistema urinário. O sistema urinário, então, meus amores, ele é formado por um par de rins, beleza? Um par de rins. Eles apresentam aí aproximadamente de 8, mais ou menos 8 centímetros cada rim, de 8 a 10 centímetros, beleza? Eles estão na porção mais posterior, por exemplo, esse lugarzinho aqui é mais vazio, que assim, nas costas, quando você sente uma dor ali, possivelmente é uma dorzinha de rim, beleza? Então, ali está o rim, mais ou menos na porção posterior, tudo bem? E aqui nós temos os ureteres, olha só, os ureteres, joia? A bexiga urinária e a uretra. Então, o que forma o sistema urinário é um par de rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Perfeito? Então, em relação a isso, nós temos o seguinte: os rins, eles são responsáveis pela formação da urina. Perfeito? É responsável pela formação da urina. Então, ou seja, pela excreção aqui, pela formação da urina. Tudo bem? Ele vai formar a urina. Ele é responsável pela osmorregulação, tá? Ou seja, o controle de líquidos no corpo e também pelo controle iônico do corpo. Assim como os pulmões, ele também auxilia na regulação do pH. Só que é o seguinte, ele não é tão eficiente quanto os pulmões. Beleza? Não é tão eficiente quanto os pulmões, mas ele ajuda, tudo bem? E ele também auxilia na produção hormonal. Por exemplo, quando o sangue está recebendo uma pequena quantidade de oxigênio, não é? Os rins, eles produzem um hormônio chamado eritropoetina, que vai ser, que estimula a maturação aí de hemácias, beleza?
de eritrócitos para carregar mais oxigênio. Joia? Então, a urina que foi formada aqui nos rins, ela vai ser transportada pelos ureteres. Então, o ureter, ele é um conduto que leva a urina do rim à bexiga. A bexiga é um órgão muscular que vai ser responsável por armazenar a urina até a sua eliminação para o meio externo, que ocorre por intermédio da uretra. Lembrando que a uretra masculina e feminina tem diferenças. A uretra feminina, ela transporta só urina. A uretra masculina, ela transporta a urina e o sêmen. Perfeito? Então, a uretra masculina, ela transporta urina e sêmen. A uretra feminina, só urina. Beleza? Somente urina. Então, isso é importante gravar também. Joia? Então, agora, desses três componentes, ureteres, bexiga e uretra, nós já falamos o que tem para ser dito. Agora, nós vamos entrar em rins, formação de urina, beleza? Então, vamos lá. Os rins, então, como eu falei para vocês, são em número de 2. Agora, vamos, então, para a sua estrutura. Se nós pegarmos o rim e fazer um corte nele, nós temos, em primeiro lugar, olha só, nós temos que ele é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é a cápsula do rim, ou também chamado de cápsula fibrosa, beleza? De cápsula fibrosa, tudo bem? Aí nós temos aqui o seguinte, ó, aqui, ó. O cápsula conjuntiva também, tinha uma minha lâmpada aqui. Joia? Então, ó, cápsula do rim, tecido conjuntivo que envolve ele ali. Perfeito? Bom, agora, nós temos essa região mais externa, que é o córtex. Pessoal, essa imagem é de um livro de fisiologia humana muito bom, de ensino superior, que é o Guyton. Beleza? Eu, particularmente, gosto muito desse livro. Tudo bem? Então, essa imagem é do Guyton. Vocês já viram que eu uso bastante o livro, não é, da biologia de Campbell. Eu uso bastante o livro daquela autora que eu falei de fisiologia humana também, que eu gosto bastante, que é a Dee Silverthorne. Tudo bem? E também gosto de usar o Guyton. Tudo bem? Então, essa imagem é do livro do Guyton. Tudo bem? E os livros de ensino médio, claro, eu uso a parte de fisiologia, eu gosto bastante também, tanto do Amabis, quanto da Sônia Lopes, quanto do Sérgio Linhares. Tudo bem? Joia? Então, tá bom. Então, ó, o córtex renal é essa parte mais externa, tudo bem, do rim. Aí você tem essa parte interna que é a medula renal, e essa medula renal, ela contém a pirâmide renal. Beleza? A pirâmide renal. Então, o que eu preciso que você saiba? A unidade fundamental do rim, que é aquela que vai filtrar, é o néfron. Tudo bem? É o néfron. É ele que vai produzir a urina. Ele é a unidade fundamental do rim. Ou seja, é a menor unidade que é capaz de exercer a função daquele órgão. Tudo bem? Então, aqui é o néfron. Então, olha só. Por que a pirâmide, ou tem um autor que coloca tudo aqui medula, assim. Pode colocar, não tem problema, que ela faz parte da medula. Tudo bem? Ela é toda cheia dessas ranhuras aqui. O que são essas ranhuras? São partes desse ducto coletor aqui do néfron. Então, por isso que elas são todas estriadas. Joia? Então, nós temos aqui o córtex, a medula, e na medula nós temos as pirâmides. Tudo bem? As pirâmides. Joia? E aí, nós temos, dessa pirâmide, é o local onde vai ocorrer a formação ali da urina, vai ser liberada. Aí, esse ponto aqui chama-se papila. Olha só, é o ponto de união da papila com essa outra região chamada cálice menor, que é essa regiãozinha aqui, ó. Isso aqui é o cálice menor e aqui é a papila. E aqui é o cálice menor, cálice menor. Aí aqui, ó, cálice menor, cálice maior. Beleza? Esse é o cálice maior. Joia? E o cálice maior desemboca ali na pelve renal. Então, a urina, ela vai ter o seguinte trajeto aqui, meus amores, olha só. Então, nós temos
que o rim, ele apresenta um néfron, esse néfron tem parte no córtex, parte dele na medula, tudo bem? Então, nós temos aqui o seguinte, olha só, a urina começa a ser formada aqui, passa aqui pela medula, chega até a papila, da papila vem para o cálice menor, do cálice menor para o cálice maior, do cálice maior vem para a pelve renal, da pelve ureter, ureter bexiga, bexiga uretra e fora do organismo. Perfeito? Então, esse é o trajeto da urina. Como eu disse para vocês, os néfrons são as unidades fundamentais do rim e eles são responsáveis pela formação da urina. Beleza? Então, aqui acontece o seguinte, ele é um tubo onde vai ocorrer a formação da urina. Existem aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa. Aqui, nós temos, porque é o seguinte, ele vai filtrar o sangue. O rim, ele acaba filtrando o sangue. Então, vai chegar aqui, através das arteríolas que chegam no rim, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta aqui, ó. Essa daqui é a arteríola. E ela vira um aglomerado, chamado de glomérulo renal, envolto de uma cápsula chamada de cápsula de Bowman, ou também chamada de cápsula renal. Tudo bem? Então, esse primeiro passo, esse primeiro ponto aqui do néfron, que é a união do glomérulo renal mais a cápsula de Bowman, nós chamamos de corpúsculo renal. Perfeito? Então, aqui, ó, corpúsculo renal. Beleza? Corpúsculo renal. Então, meus amores, deixa eu apagar esses pontilhados. Essa primeira parte é o corpúsculo. Seguindo o corpúsculo, nós temos o túbulo contorcido proximal. Posteriormente, nós temos essa situação aqui, ó, esse ramo descendente e o ramo ascendente que forma a alça de Henle, ou também chamado de alça néfrica, que é a alça de Henle, aqui, ou também chamado de túbulo intermediário. Então, ó, túbulo contorcido proximal está perto do corpúsculo renal, alça de Henle, seguindo a alça de Henle, túbulo contorcido distal, e aqui o ducto coletor. Essa é a forma mais, essa é a estrutura aberta aí do néfron. Na verdade, vocês verão daqui a pouquinho que esse néfron, essa porção aqui, ele sofre uma dobra e fica próximo à cápsula renal. Ele está aqui, ele está aberto. Então, ele está assim. Mas, na verdade, ele é meio dobradinho assim. Joia? Deixa eu apagar isso daqui para poder passar a outra figura que vai chegar agora. E existem, então, dois tipos de néfrons. Beleza? Existe o néfron cortical, que eles têm apenas uma pequena parte dele aqui, só um pedacinho da alça de Henle na medula. Ó, aqui está o córtex e aqui está a medula. Perfeito? Aí aqui a papila, ó, joia. Aí, pessoal, tem o cortical e o justamedular. Deixa eu trocar de caneta aqui, ó. O néfron justamedular. O justamedular, ele está bem próximo do córtex, aqui, ó, tá, só que uma boa parte dele está na medula. Beleza? Tranquilo? Então, são esses dois tipos de néfron. Agora, ao redor de cada néfron, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Beleza? Ó, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos próximo ao néfron. Tudo bem? Lembra que eu falei, ó, aqui está deixa eu pegar, aqui, ó. Aqui está o glomérulo, a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, não é? Ó, onde veio parar o túbulo contorcido distal aqui, ó. Beleza? O túbulo contorcido distal. Ele foi parar ali, entendeu? Então ele faz isso aqui, ó. E ele está cheio ele está cheio de vasos ao redor dele. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do néfron. Formação...
Olha só esse bebê todinho, fez um xixi que voou na cara. E te malia. Olha lá, formação da urina. Careca igual eu, ó. Vamos lá então. A formação da urina tem 3 passos: filtração, reabsorção e secreção, tá? Então, a filtração, ela ocorre aqui na cápsula de Bowman. Olha aqui, ó. Aqui é a filtração que acontece aqui. Agora, a reabsorção e secreção, ela ocorre em todo o ducto. Perfeito? Em todo o ducto. Joia? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que você precisa saber é que de todo o plasma que chega no rim, apenas 20% do plasma, deixa eu pegar minha caneta aqui, meu Deus, ó, apenas 20% do plasma é filtrado. Em torno de 19% dele é reabsorvido. Ou seja, de 99%, de 100% do plasma que entra no rim, 99% retorna pro sangue, para a circulação. E apenas 1% é excretado. Perfeito? Tranquilo? Essa imagem aqui é da Silverthorne, que é do livro que eu gosto também. Tudo bem? Então vamos lá, filtração. Quando aqui nós temos uma arteríola aferente, a arteríola aferente é que está entrando na cápsula, e aqui a arteríola eferente, que está saindo. Então o sangue ele chega aqui sob uma grande pressão. E aí os compostos são expulsos para o túbulo contorcido proximal. Então aqui vão ser expulsos água, sais, glicose, aminoácidos, ureia, tá? Então eles passam tudo dos vasos sanguíneos para a cápsula que vai para o túbulo proximal, formando o que nós chamamos de filtrado glomerular ou urina inicial, beleza? Então o filtrado glomerular ou urina inicial, ele contém sais, ele contém glicose, aminoácidos, ureia, água, beleza? Então ele contém essas substâncias no filtrado. Você consegue perceber que nessa urina inicial contém substâncias que ainda são úteis ao organismo? É ou não é? Concorda comigo? Que ainda tem isso? Então, aí nós temos o seguinte, nessa situação, aqui no túbulo contorcido proximal, por exemplo, você tem substâncias na urina inicial que são importantes. Então, vai acontecer a reabsorção disso. Perfeito? Então, você vai ter aqui a absorção de glicose no túbulo contorcido, a reabsorção. Cuidado, porque a absorção a gente normalmente vê no intestino. Reabsorção é no néfron. Perfeito? Reabsorção é no néfron. Joia? Então, aminoácidos e sais, através de um transporte ativo. E a água aqui é por transporte passivo, é por osmose. Tudo bem? Então, a água, aminoácidos e sais é ativo. E a água é passivo. Tudo bem? Então, aqui você tem a reabsorção. A reabsorção, ela está por essa setinha verde aqui, ó. Tudo bem? Então, ela tira... O que é a reabsorção? Ela tira do néfron e lança na corrente sanguínea. Tira do néfron e joga para a corrente sanguínea. E assim sucessivamente. Na alça néfrica, na alça descendente, você tem o transporte de água por osmose, que é transporte passivo, e transporte ascendente de sais. Transporte na alça ascendente, o transporte de sais, que é ativo. No túbulo contorcido distal, que é esse aqui, você também tem o transporte de sais ativo e, se tiver um pouco de glicose, também. Uma coisa que é importante você saber, que é o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, aqui, ó, eles têm uma permeabilidade variável em relação à água quando você tem a ação de hormônios aí. Perfeito? Então, você tem essa situação aí. A secreção, ela é mais seletiva e agora presta atenção. A secreção, ela remove do sangue e joga para o túbulo néfrico.
Então, ela retira do sangue e joga no tubo, tá? Ela também acontece ao longo do tubo, beleza? Mas ela acontece aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal, perfeito? Ela acontece aqui, joia? E acontece o seguinte, nessa secreção, ela vai secretar potássio, ela secreta bicarbonato, secreta íons H+, por isso que auxilia no controle do pH. Ela secreta substâncias que possam estar ali, por exemplo, substâncias tóxicas, ela pode secretar ali, que está no sangue, ela secreta para dentro do ducto, tudo bem? E aqui, então, sai a urina. Então, essa é a secreção, é do sangue para o tubo, tudo bem? Joia? E aí, a urina, quando ela sai, então aqui, ó, a urina, o filtrado, ele entrou aqui, né, no início. Aí, a urina vai sair com 95% de água, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% de outros sais e outros componentes como ácido úrico, amônia e por aí vai. Tudo bem? O que eu preciso que você saiba? Se tiver muita glicose ali, indica diabetes melito, tá? Porque daí você está com excesso de açúcar no sangue, que o excesso é tão grande de glicose que é excretado na urina. Tudo bem? É excretado na urina. Joia? Então tá bom. Aí nós temos aqui então o seguinte: o filtrado, o resultado do filtrado que é eliminado, tá? A quantidade excretada, ela é resultante da filtração, ó, da filtração, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado. Então, tudo isso aqui é o que foi excretado. Então, ó, a excreta é resultado, não é? Da quantidade que foi filtrada, menos a quantidade que foi reabsorvida, mais a quantidade que foi secretada. Joia? Resumindo a situação. A filtração, ela vai formar a urina inicial, que contém glicose e tudo. A reabsorção, ela pega do túbulo e lança para o vaso sanguíneo, substâncias que são importantes, por exemplo, glicose, aminoácidos, água, se for necessário reabsorver, perfeito? Aí você tem a secreção, que pega componentes, tá, que estão em excessos e joga para o túbulo. E aí você tem a excreção, que é o filtrado alterado, a urina, que vai ser eliminada. Então, esse aqui é um resumão de como ocorre a formação da urina. Tudo bem? Agora, existe um controle hormonal para a formação da urina. Por exemplo, o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina, tudo bem? Que é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise, tá? Ele aumenta a reabsorção de água e ele vai atuar aqui, ó, nos ductos coletores, no túbulo contorcido distal e nos ductos coletores. Então, o hormônio, ele atua ali, tudo bem? Então, por exemplo, se você já percebeu quando você vai jogar bola, você tem sede e você soa bastante? É ou não é? Ou você comeu alguma coisa muito salgada, dá uma sede danada? Por quê? Porque é o seguinte, olha só, na osmolaridade, tá, do organismo, ou seja, a concentração que ele tem, quando você fez um exercício físico, você vai suar bastante, tudo bem? Ao suar, você perde água, aí o sangue fica mais concentrado. Aí o hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso, ele produz o ADH, aqui está o hormônio antidiurético em português, né? Aí produz o ADH. A neurohipófise, ela secreta esse ADH, que vai atuar no túbulo contorcido distal, promovendo uma reabsorção de urina, inclusive uma reabsorção de água nos néfrons. O que isso acomete? A formação de uma urina mais concentrada.
E ao mesmo tempo ele gera a sede para você ingerir água. Para quê? Para você manter os líquidos corporais bem, em equilíbrio. Tudo bem? Então aí você tem uma osmolaridade do sangue normal, porque ele reabsorveu água. Joia? Agora, você já percebeu quando você toma uma cervejinha, você não para de fazer xixi? Por quê? As bebidas alcoólicas, elas inibem a secreção do ADH, aumentando a diurese. É por isso que a pessoa quando bebe desidrata. Então, você está bebendo uma cervejinha, toma uma água. Para evitar a desidratação. Tudo bem? Porque o álcool ele desidrata. Joia? Bom, a aldosterona é um outro hormônio que também participa. Então, você vai ter o seguinte, ó. Ela é produzida pelo córtex das glândulas suprarrenais. Na medula das glândulas suprarrenais, você vai ver que produz ali a adrenalina e a noradrenalina. Beleza? Aí, também, quando reduz uma quantidade de sódio e água no sangue, é liberado a aldosterona. Por exemplo, aqui eu tenho o túbulo néfrico. Perfeito? Ó. Cadê? Deixa eu fazer aqui. Ó, aqui eu tenho o túbulo néfrico. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, o que acontece aqui? Amores do tio William Lopes, o Calvo. Tanto o ADH, ó, olha só, o ADH, aqui, o ADH, ele atua no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, promovendo a reabsorção de água. Essa água foi para onde? Para o meio do nada? Não, a água ela foi para os vasos sanguíneos. Tudo bem? Para os vasos sanguíneos. Agora, a aldosterona, deixa eu pegar, trocar de cor aqui, ó, a aldosterona, vou abreviar, tá? A aldosterona, ela também atua aqui no ducto coletor e no túbulo contorcido distal. Aqui, ó, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Só que a aldosterona, ela faz o quê? Ela promove a reabsorção de sais, de sódio. Quando você reabsorve sódio, concorda que o sangue fica mais concentrado? Então, consequentemente, a água vai para o vaso sanguíneo também. Perfeito? Vai também para o vaso sanguíneo. Joia? Então, aqui, olha só. Eu tinha feito o desenho ali. Eu tinha colocado uma imagem e eu tinha esquecido dela. Olha lá. Aqui nós temos o seguinte. Então, tá? Ela vai atuar, a aldosterona, ela atua aqui e aqui, promovendo a reabsorção de quem? De sódio. Tudo bem? De sódio. O ADH, reabsorção de água. O sódio vai atuar na absorção de água? Sim. Sim, também. Beleza? Por quê? Porque ele absorve sódio e a água por osmose vai para lá. Você percebeu que tudo isso, tanto a água, tanto o ADH, quanto a aldosterona, ela lança água para dentro do vaso? Então, você concorda que se eu tenho mais água no vaso, eu aumento a pressão? Então, tanto a aldosterona quanto o ADH são hormônios que aumentam a pressão arterial. Beleza? Porque aumentou a quantidade de líquido nas artérias. Joia? Aí nós temos a renina. Essa renina, ela é um hormônio que é liberado quando a pressão sanguínea está baixa. E ela é produzida pela arteríola aferente. Beleza? Então, a renina, ela é liberada pela arteríola aferente, que é essa arteríola aqui, em resposta a uma pressão baixa do sangue. Quando isso acontece, a renina, ela converte o angiotensinogênio, ó, angiotensinogênio, meus amores, angiotensinogênio, opa, deixa eu pegar aqui. O angiotensinogênio, ele é uma proteína que é produzida pelo fígado e está no plasma sanguíneo. Então, ó, queda na pressão arterial, tá aqui, vamos no desenho, ó, queda na pressão arterial.
Tudo bem? Essa queda da pressão arterial libera a renina. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Beleza? Essa o angiotensinogênio é convertido em angiotensina 1, que através da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, é convertida em angiotensina 2. Agora presta atenção. A angiotensina 2, ela tem 2 mecanismos. Tá? A angiotensina, ela promove uma contração das arteríolas, aumentando a pressão. Então, aqui estava a artéria, a angiotensina faz isso aqui, ó, aumenta a pressão. E outra coisa, ela aqui estimula a liberação de aldosterona. E a aldosterona, ela vai reter sais, absorve juntamente a água, como eu mostrei no anterior, aumentando a pressão arterial. Então, a renina também aumenta a pressão arterial. Beleza? Tranquilão até aqui? Joia? Então, tá bom. Agora, eu preciso que vocês saibam, William, existe só hormônio que aumenta a pressão? Calma. Não, existe também o que abaixa. É que no caso, o ADH, a aldosterona e a renina são hormônios que aumentam a pressão arterial. Agora, existe o hormônio peptídeo natriurético atrial. Esse cara, ele é produzido pelo miocárdio. Olha só que legal. Ele é produzido pelo miocárdio dos átrios. Por exemplo, quando a pressão arterial, olha aqui no desenho, ó, quando a pressão arterial nos átrios, a pressão dentro dos átrios aumenta, porque é o seguinte, se você está com a pressão arterial está elevada, é porque você está com uma grande quantidade de líquidos no sangue. Você está com uma grande quantidade de água, na verdade. Perfeito? Então, quer dizer, aumenta o volume do sangue. O aumento do volume aqui no átrio estimula a liberação do hormônio natriurético atrial. E por que é natriurético? Nátrium. Por exemplo, o sódio não é isso aqui? Por que sódio tem esse símbolo? Porque vem do latim natrium, tá? Que significa sódio. Então, natriurético quer dizer que você vai eliminar sódio. Então, em resposta ao aumento do volume sanguíneo no átrio, você libera esse hormônio que aumenta a excreção de sódio e, consequentemente, a água na urina. Beleza? Fazendo com que ocorra a redução na pressão arterial. E, inclusive, então, ele excreta o sódio, excreta juntamente a urina, elimina a urina, e ele inibe ainda a secreção de ADH, de aldosterona e de renina, fazendo com que a pressão diminua. Então, quando uma pessoa está com pressão alta, não é? A pressão dela está alta, você tem que tomar um diurético, porque aí você elimina a água do organismo. Perfeito? Vamos lá, então. Cálculos renais ou pedras nos rins. Existem vários problemas renais, esse é só um que eu vou citar com vocês. Então, por exemplo, olha só, aqui o néfron vai filtrar e aqui na papila costuma acumular sais. Aí esses sais eles podem ir aumentando e começa a produzir esses cálculos renais. E esses cálculos renais, quando se soltam aqui e vai para os condutos, como por exemplo ureter, bexiga, uretra, é aí que causa aquela dor intensa, que são as cólicas renais. Então, a passagem das pedras é o que nós chamamos que causa a cólica renal. Tem gente que fala que é uma dor parecida com a dor do parto. Graças a Deus não tive as duas. Esse processo de formação de pedras renais, tá, é chamado de urolitíase, ou simplesmente litíase renal, ou nefrolitíase. Lito quer dizer rocha, pedra, né? Perfeito? Então, são os seus cálculos renais. Pessoal, uma das grandes formas de você evitar formar cálculos renais é ingerir bastante água. Beleza? Ingerir bastante líquidos. É essa o grande segredo. Aí existem vários tipos de pedra. As formadas por fosfato de cálcio,
de oxalato de cálcio são as mais comuns, essa daqui, ó, de oxalato de cálcio. Pedras de ácido úrico, de estruvita, beleza? De estruvita, de cistina. Lembrando que aqui nós temos, então, a formação de pedras de cistina, tudo bem? A estruvita são cristais formados por um aglomerado ali de fosfato, de amoníaco e de que mais? De magnésio. Eu confesso para você que eu esqueci o que era a formação da estruvita. Joia? Beleza? E aqui no final agora, aqui algumas pedras, o tamanho delas, beleza? Algumas podem ser bem grandes. Aí tem, claro, fatores genéticos que podem influenciar, porque tem gente que tem fatores metabólicos inatos, perfeito, que pode estimular a formação dessas pedras. Joia? Agora aqui eu coloquei alguns mitos e verdades. Eu queria que você desse uma lidinha, não vou explicar todos. Para o vídeo, dá uma lidinha nos mitos e verdades sobre a formação nas pedras de rins. Esse aqui é um conteúdo que eu tirei, não é, do site do Hospital Sírio-Libanês. Gosto bastante das coisas que o Sírio-Libanês coloca lá de informações. São colocados por médicos, né? Então é bem legal. Joia? Assim, então, nós fechamos essa parte de sistema urinário. Perfeito? Um grande abraço e até mais, meus queridos.